Ele nunca me deixou sozinho, um testemunho que vai tocar seu coração. A prova que parecia sem saída. Era uma tarde de sábado e o irmão Carlos, 38 anos, cooperador da Congregação Cristã no Brasil, sentou-se no banco da cozinha com as mãos tremendo. Na mesa, as contas estavam espalhadas, aluguel atrasado em 2 meses, luz prestes a ser cortada, e o carro, que ele usava para trabalhar como motorista de aplicativo, com o seguro vencido. O pior era o envelope rasgado que seguirá na mão, a carta de demissão da pequena transportadora onde trabalhava como auxiliar. Cortes de pessoal, dissera o gerente sem nem olhar nos olhos. Carlos fechou os olhos e sentiu o peso no peito. Não era só o dinheiro, era a vergonha. Como ia dizer para a esposa Marta que não tinha como pagar nem o leite das crianças? Como ia olhar para o Pedro, de 10 anos, e para a Ana, de 6, e explicar que o pai não conseguia sustentar a família? Ele se lembrou das noites em que, ainda solteiro, bebera até não aguentar mais, tentando afogar a solidão. Mas agora não era só ele. Era uma família. Era uma responsabilidade diante de Deus. Naquela noite, enquanto Marta colocava as crianças para dormir, Carlos entrou no quarto e joelhou-se ao lado da cama. Não eram palavras bonitas. Não era um sermão. Era um clamor. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Eu não sei mais o que fazer, mas eu confio no Senhor. Mesmo que tudo acabe, eu vou continuar firme. Ele se lembrou do que o cooperador mais velho, irmão João, sempre dizia: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Mas naquela hora, era difícil enxergar qualquer saída. A decisão que mudou tudo. No domingo seguinte, Carlos e Marta foram ao culto como sempre. Não faltavam. Nunca. Mesmo quando as contas apertavam, eles separavam a oferta, não muito, mas o que podiam. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas do nosso coração, Marta sempre dizia. E naquele dia, enquanto o coral cantava, confia no Senhor de todo o teu coração, Carlos sentiu uma paz que não fazia sentido. Depois do culto, o irmão João se aproximou. Carlos, tudo bem? Você está quieto hoje. Tá difícil, irmão. Perdi o emprego, as contas estão atrasadas. O irmão João não deu sermão. Não falou em ter mais fé. Só colocou a mão no ombro dele e disse: Deus não desampara os seus. Fique firme. E se precisar de algo, fale comigo. Carlos voltou para casa sem nenhuma resposta, mas com uma coisa: a certeza de que não estava sozinho. A ajuda que veio de onde não esperava. Na terça-feira, enquanto Carlos saía do banco, onde tinha ido tentar negociar as dívidas sem sucesso, um carro parou ao seu lado. Era o irmão Ricardo, dono de uma pequena oficina mecânica que ele mal conhecia. Carlos, tudo bem? Preciso de um motorista para fazer umas entregas essa semana. Você topa? Claro, irmão. Quanto o senhor pode pagar? Não se preocupe com isso agora. Vamos resolver as coisas primeiro. Carlos trabalhou 4 dias seguidos, fazendo entregas de peças automotivas. No sábado, quando recebeu o pagamento, o valor era exato, o suficiente para quitar o aluguel, a luz e ainda sobrar para as compras do mês. Mas o que mais o marcou não foi o dinheiro. Foi quando o irmão Ricardo, ao entregá-lo, disse: Carlos, Deus me falou no coração para te chamar. Eu nem sabia que você estava precisando. Deus é fiel, irmão. Obrigado. Não, meu irmão. Obrigado a você por estar firme. Muitos desistem quando a prova vem. A prova maior, a saúde da filha. Justo quando as coisas começavam a melhorar, Ana, a filha caçula, começou a passar mal, febre alta, dores de cabeça, vômitos. O médico pediu exames de sangue e uma ressonância. O diagnóstico: um tumor benigno, mas que precisava de cirurgia. Carlos e Marta choraram juntos naquela noite. Como iam pagar um procedimento tão caro? Como iam explicar para uma criança de 6 anos que ela precisaria ser operada? Mas na reunião de oração da quarta-feira, o cooperador responsável leu Salmos 18, 17, 19. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, dos que me odiavam, pois eram mais fortes do que eu. Eles me atacaram no meu dia de desgraça, mas o Senhor me apoiou. Ele me tirou para um lugar espaçoso, ele me salvou porque se agrada de mim. E então toda a congregação orou por Ana. Não foi uma oração barulhenta. Não foi um milagre instantâneo. Mas foi sincera, unida, cheia de fé. A cirurgia e a mão de Deus. 2 meses depois, graças a um convênio que a igreja ajudou a conseguir e a doações de irmãos, Ana foi operada. O médico disse que o tumor era menor do que o esperado e que a recuperação seria rápida. Quando Ana acordou da anestesia, a primeira coisa que pediu foi: Pai, cadê o irmão João? Eu sonhei que ele estava orando por mim. Carlos não segurou as lágrimas. Uma semana depois, Ana recebeu alta. O médico, surpreso, disse:
Ela se recuperou mais rápido do que o normal. Deve ser constituição forte. Carlos sorriu e pensou, não, doutor, é a mão de Deus. O jovem que quis desistir, e a lição que Carlos aprendeu. Um domingo, depois do culto, Carlos viu um jovem sentado sozinho nos fundos do templo. Era o Lucas, 19 anos, que havia sido batizado há 2 anos, mas parara de frequentar. Tudo bem, irmão? Carlos perguntou. Não, não tá. Eu tô pensando em sair da igreja. Não aguento mais essas regras, essa pressão. Qual pressão? Todo mundo fala que tem que ser perfeito, que não pode errar. Eu já errei muito. Não mereço estar aqui. Carlos se sentou ao lado dele e contou sua própria história, o desemprego, a bebida, as noites sem esperança. E então disse, Lucas, ninguém aqui é perfeito. Eu mesmo já pensei em desistir. Mas sabe o que me seguiu? Não foram as regras. Foi o amor de Deus. Ele não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Lucas ficou em silêncio. Depois confessou. Eu andei fazendo umas coisas erradas. Todo mundo erra. Mas Deus perdoa. O que importa é você voltar. Naquela noite, Lucas foi à reunião de jovens. Uma semana depois, pediu para ser restaurado. E hoje ele é um dos cooperadores mais dedicados da congregação. A bênção que se multiplicou. Hoje, Carlos trabalha na mesma oficina do irmão Ricardo, que o contratou em definitivo. Marta dá aulas de reforço para crianças da igreja. Ana está completamente curada e Pedro, agora com 12 anos, foi batizado nas águas. Mas o que mais marca a vida deles é o privilégio de abençoar outros. Carlos visita jovens que estão afastados, usando sua história para mostrar que Deus nunca desiste de ninguém. Marta ajuda mulheres que passam por dificuldades financeiras, ensinando-as a confiar em Deus mesmo na escassez. Eles ofertam não pelo que sobra, mas pelo que têm, porque aprenderam que Deus honra a fidelidade. A lição que ficou. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Carlos tem uma mensagem. Eu já estive onde você está. Já pensei que Deus tinha me abandonado. Já achei que minhas orações não passavam do teto. Mas hoje eu sei, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Ele não tira o fogo, mas anda com a gente dentro dele. Eu poderia ter desistido. Poderia ter voltado para a bebida, para a revolta. Mas escolhi ficar firme. E hoje, olhando para trás, vejo que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração desesperada, tudo valeu a pena. Porque no fim não é sobre o que a gente perdeu, é sobre o que a gente ganhou, a presença de Deus. E isso, meu irmão, ninguém pode tirar de você. Um convite para você. Se você está passando por uma prova hoje, seja financeira, familiar, de saúde ou espiritual, não desista. Continue firme. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. E se você ainda não conhece a Congregação Cristã no Brasil, venha. Não somos perfeitos. Somos pessoas como você que erram, caem, mas se levantam porque tem um Deus que nunca desiste. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que veio como um furacão, e a fé que resistiu. Era uma sexta-feira à tarde, daquelas em que o sol parece pesar mais sobre os ombros de quem já carrega o mundo nas costas. Carlos estava sentado na calçada de casa, as mãos sujas de graxa depois de mais um dia consertando motos no fundo do quintal. O dinheiro do serviço mal dava para o gás e o arroz do mês, e o aluguel estava atrasado há 2 meses. A carta de despejo tinha chegado naquela manhã, jogada por baixo da porta como um recado cruel. Vocês têm 15 dias para sair. Ele segurou o papel entre os dedos, sentindo o peso de cada palavra. Não era a primeira vez que a vida o empurrava contra a parede, mas dessa vez parecia diferente. Diferente porque, pela primeira vez em anos, ele tinha algo além de si mesmo para perder. Senhor, ele sussurrou, os olhos ardendo. Não era uma oração bonita, cheia de palavras decoradas. Era um gemido, um clamor de quem já não tem mais forças nem para chorar. O Senhor sabe que eu não tenho para onde ir minha família, eles dependem de mim. Eu não posso falhar de novo. Era isso que mais doía, a memória das promessas quebradas. Do dia em que bêbado tinha empurrado a esposa contra a parede. Das noites em que os filhos dormiam com fome enquanto ele gastava o pouco que tinha em cachaça. Do desespero de Marta, quando ela, exausta, tinha dito, se você não mudar, eu vou embora. E dessa vez não vou voltar. Mas ele tinha mudado. Ou pelo menos, estava tentando. E agora, quando pela primeira vez em anos ele estava sóbrio, quando tinha voltado a orar, quando até os filhos tinham começado a sorrir de novo. Agora é que tudo parecia desabar? O dia em que Deus usou um envelope amarrotado. Domingo de manhã.
O culto já tinha começado, mas Carlos ainda estava na porta da congregação, envergonhado. Não tinha dinheiro nem para a oferta, quanto mais para o dízimo. Como iria entrar ali, entre irmãos que pareciam ter a vida resolvida, enquanto ele não tinha nem como pagar o aluguel? Foi quando viu o irmão João, um dos cooperadores mais antigos da igreja, vindo em sua direção. João era daqueles homens que falavam pouco, mas quando abriam a boca, as palavras pesavam como ouro. Carlos, disse ele parando à sua frente. O irmão não vai entrar? Não tenho nada para ofertar hoje, irmão. Carlos baixou a cabeça. Nem para mim está sobrando. João ficou quieto por um momento. Depois tirou do bolso um envelope amassado, um daqueles de papel pardo, e estendeu para ele. Toma. Não é meu. É do Senhor. Carlos hesitou. Não queria esmola. Não depois de tudo que tinha passado. Mas quando abriu o envelope, o coração quase parou. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado. Não R$1 a mais, não um a menos. E junto, um bilhete rabiscado à pressa. Deus proveu. Fique firme. Ele não perguntou de onde tinha vindo. Não precisava. Porque naquele momento, entre as quatro paredes daquela igrejinha simples, Carlos entendeu algo que mudaria tudo. Deus não precisa de milagres espetaculares para mostrar que está no controle. Às vezes ele usa um irmão de coração generoso, um envelope amassado e um valor exato para dizer, eu estou aqui. A noite em que o medo bateu à porta, e a fé abriu. Mas a prova não tinha acabado. 2 semanas depois, enquanto Carlos voltava do trabalho de bicicleta, um carro parou ao seu lado. 2 homens descendo com pressa, rostos cobertos por capuzes. Ele reconheceu um deles, era um antigo companheiro dos tempos de bebida, aquele que lhe devia dinheiro e nunca tinha pago. Carlos, irmão, o homem falou, mas o tom não era de saudade. Era de ameaça. Você andou falando por aí que eu te devo. Isso não é legal não. Eu não falei nada para ninguém, Carlos respondeu, sentindo o suor frio descendo pelas costas. Isso já faz tempo. Eu só queria esquecer. Esquecer? O outro homem mais alto deu um passo à frente. Você acha que a gente esquece? Você deve mais do que dinheiro, irmão. Você deve lealdade. Era a velha vida batendo a porta. A vida que ele tinha jurado deixar para trás. A vida que, se ele cedesse, destruiria tudo o que tinha reconstruído. Ele fechou os olhos por um segundo. E então fez algo que nunca tinha feito antes. Orar em silêncio, enquanto o medo apertava sua garganta. Senhor, ele pensou, as mãos tremendo. Se o Senhor me tirou dessa vida, não me deixe voltar. Dá força. Por favor. Quando abriu os olhos, as palavras saíram sozinhas. Eu não devo nada a vocês. Minha dívida é com Deus agora. E se quiserem me matar por causa disso, ele engoliu em seco, então que seja. Mas eu não volto atrás. Os homens ficaram parados, surpresos com a firmeza na voz dele. Depois, o mais alto cuspiu no chão. Você mudou, hein? Virou santinho? Tá bom. Mas não vem chorar quando a coisa apertar. E foram embora. Carlos caiu de joelhos ali mesmo na calçada escura. Não por fraqueza, mas por gratidão. Porque pela primeira vez ele tinha escolhido Deus em vez do medo. E Deus tinha honrado essa escolha. O tumor, a cirurgia e a oração que não parou. Mas se Carlos achava que as provas tinham acabado, estava enganado. Um mês depois, Marta começou a sentir dores fortes no abdômen. No início, achou que era só cansaço, estresse. Até que um dia, desmaiou no meio da cozinha. O diagnóstico veio como um soco. Câncer no ovário. Tumor agressivo. Cirurgia urgente. O médico foi claro. A situação é grave. Vamos fazer o possível, mas ele hesitou. Preparem-se para o pior. Carlos saiu do consultório como se estivesse em um pesadelo. Como? Justo agora? Justo quando tudo parecia estar melhorando? Naquela noite, ele não dormiu. Ficou de joelhos no chão do quarto, as mãos apertando a Bíblia como se ela fosse a única coisa que o impedia de afundar. Senhor, ele chorou. Por quê? A gente tá tentando. Eu tô tentando ser melhor. Por que a Marta? Não houve resposta. Nenhuma voz do céu, nenhum sinal milagroso. Só silêncio. Mas então ele se lembrou das palavras do irmão Paulo, um dos mais velhos da igreja. Deus não responde todas as nossas perguntas. Mas ele nos dá uma coisa melhor, a presença dele. E foi isso que Carlos agarrou. A igreja que se uniu em jejum. No domingo seguinte, Carlos e Marta estavam no culto. Ela pálida e fraca, mas com os olhos brilhando de uma paz que ele não entendia. Ele com as mãos ainda trêmulas, mas decidido. Depois da pregação, Carlos se levantou. Não tinha planejado falar, mas as palavras saíram. Irmãos, ele começou, a voz quebrando. Minha esposa, ela está doente. Gravemente. E eu não sei o que fazer.
Só sei que, ele olhou para Marta, que assentiu, a gente não vai desistir de confiar em Deus. Não houve dramática. Não houve gritos de milagre já. Em vez disso, o irmão que presidia o culto simplesmente disse: vamos jejuar por eles. Segunda, quarta e sexta até Deus responder. E assim foi. Por 3 meses a igreja inteira jejuou. Não foi um jejum de mostrar, de postar nas redes. Foi um jejum silencioso, persistente, daqueles que Deus honra. Marta fez a cirurgia. Os médicos retiraram o tumor, mas o prognóstico ainda era incerto. Vamos esperar a biópsia, disseram. Mais uma semana de espera. Mais noites de oração. Até que numa tarde de quarta-feira, o telefone tocou. Era o médico. Carlos, a voz do outro lado soou diferente. Mais leve. Não sei como, não sei porquê, mas o exame deu negativo. Não há mais células cancerígenas. O tumor tinha desaparecido. Não houve explicação médica. Não houve cura instantânea com luzes e vozes. Só um Deus que ouve as orações de um povo que não desiste. O jovem que quis desistir. E a história que o salvou. Mas a maior bênção ainda estava por vir. 1 ano depois, Carlos estava ajudando na campanha evangelística da igreja. Era um sábado à tarde, e ele tinha sido designado para visitar um jovem chamado Rafael, que havia parado de frequentar os cultos. Quando chegou à casa de Rafael, encontrou um rapaz de 19 anos, olhos vermelhos, cheirando a álcool. Não quero saber de igreja, não, Rafael disse, fechar a porta na cara dele. Mas Carlos não desistiu. Sentou-se na calçada e esperou. 1 hora depois, Rafael saiu, cigarro na mão. O que você quer? Ele perguntou, irritado. Nada, Carlos respondeu. Só quero te contar uma história. Sobre um homem que também achou que Deus tinha desistido dele. Um homem que bebia, que brigava, que quase perdeu tudo, até que Deus o encontrou. E então, ali mesmo, na calçada suja de uma rua esquecida, Carlos contou sua própria história. Sem enfeites. Sem exageros. Só a verdade. Quando terminou, Rafael estava chorando. Como é que o Senhor? Ele engoliu em seco. Como é que o Senhor conseguiu? Carlos sorriu. Não fui eu. Foi Deus. E ele não desiste de ninguém. Nem de você. Naquela noite, Rafael foi ao culto. 1 semana depois, estava no batismo nas águas em nome de Jesus Cristo. Hoje ele é um dos cooperadores da igreja. E sempre que pode, repete a mesma frase que ouviu de Carlos naquele dia. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. A lição que ninguém esqueceu. Se você está lendo isso e pensa, mas a minha prova é maior, o meu erro foi pior, ouça o que Carlos diz hoje, anos depois, quando olha para trás. Eu já estive no fundo do poço. Já achei que não tinha mais saída. Já pensei que Deus tinha me abandonado. Mas hoje eu sei, Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco nelas. Ele não tira o fogo, mas Ele anda com a gente dentro dele. Ele não impede a tempestade, mas Ele segura a nossa mão enquanto ela passa. Eu poderia ter desistido. Poderia ter voltado para a bebida, para a revolta, para a autodestruição. Mas escolhi ficar firme. E hoje, olhando para trás, vejo que cada lágrima, cada noite sem dormir, cada oração desesperada, tudo valeu a pena. Porque no fim, não é sobre o que a gente perdeu. É sobre o que a gente ganhou, a presença de Deus. E isso, meu irmão, ninguém pode tirar de você. Um convite que mudou tudo. Se você está passando por uma prova hoje, seja uma doença, uma dívida, um vício, uma família desfeita, não desista. Talvez você esteja no fundo do poço. Talvez tenha errado tanto que acha que não tem mais perdão. Talvez esteja tão cansado que até de orar já não tem forças. Mas Deus não desiste de você. Ele está esperando. Não com braços cruzados, mas com as mãos estendidas, dizendo: venha, eu te darei descanso. E se você ainda não conhece a Congregação Cristã no Brasil, venha. Não somos um lugar de perfeitos. Somos um lugar de pessoas que caíram, mas se levantaram. De famílias que foram restauradas. De vidas que foram transformadas não por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46, 1. Ele não mudou. Ele ainda está aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.